E aí, pessoal, estamos de volta aqui, módulo 7 de liderança. Vamos dar uma olhada nas questões sobre caminho-meta, sobre as teorias contingenciais que a gente já viu. Pessoal, questão CESP, Petrobras, administrador de 2007. No que se refere à liderança e trabalho em equipe, julgue os itens subsequentes. Então vamos lá, 11. O líder autocrático é aquele que delega a autoridade e encoraja a participação dos membros da equipe. Pessoal, delega não. O líder autocrático, ele não delega, ele concentra. Ele concentra a autoridade e encoraja a participação também. Nem pensar, ele decide, ele determina. Então essa aqui está errada. O líder autocrático, ele não encoraja a participação, ele determina. Ok? Então vamos lá, letra 12. Identifica-se o estilo de liderança diretivo quando o líder explica aos demais membros quais são as tarefas deles e como devem executá-las. Perfeito. Gente, como a gente viu aqui, vamos só voltar na teoria. O líder diretivo, ele trabalha quando sente que o trabalho está ambíguo ali para aquele subordinado, e ele faz o quê? Ele esclarece os caminhos e a recompensa. Então, voltando aqui à nossa questão, identifique-se o estilo de liderança diretivo quando o líder explica aos demais membros quais são as tarefas e como devem executá-las, perfeito, de acordo com a teoria caminho-meta. Então, essa aqui está certa, ok. Então, a 11 errada, a 12 correta, de acordo com o gabarito da banca. Vamos mais uma questãozinha, questão do CESP, Anatel, analista administrativo de 2009, último concurso também da Anatel. Uma organização pode ser definida como um processador, no qual os insumos, pessoas, informação, conhecimento, espaço, tempo, dinheiro e instalações são geridos de modo a atingir, da melhor forma possível, os objetivos que lhes são próprios. E, mediante o alcance desses objetivos, os fornecedores daqueles insumos são remunerados, o que os faz fornecer novamente os insumos para a transformação social. Dentro desse contexto das organizações, julguem o item seguinte. Gente, você vê claramente que o começo da questão é um blá, 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 não diz nada, mas vamos lá, o que eles estão pedindo. A teoria da liderança situacional procura definir qual o estilo da liderança se ajusta melhor a cada situação organizacional. Para atingir-se esse propósito, deve-se preliminarmente diagnosticar a situação existente. Gente, está ok. Certinha. Por quê? Porque a teoria situacional, a teoria da liderança situacional, ela diz exatamente isso, gente. O próprio nome já diz. Situação. Você procura primeiro entender qual é a tua situação para você definir qual vai ser o seu estilo de liderança. Ou seja, não existe estilo que funcione sempre. Ou seja, dependendo da situação, o estilo tem que ser um, dependendo da situação, tem que ser outro. Portanto, você primeiro tem que saber qual é a situação antes de definir qual vai ser o estilo da tua liderança. Questão correta, vamos aqui.
Próxima questão, questão CESP Previc. Concurso bastante recente aqui, analista administrativo de 2011. No contexto das organizações, pesquisadores ligados ao estudo da liderança situacional têm apresentado diversas propostas de modelos para serem aplicados em instituições. Um desses modelos baseia-se em 3 aspectos interrelacionados: o comportamento de tarefa, o comportamento de relacionamento e a maturidade dos subordinados. Com base nessas informações, julguem os itens que se seguem referentes à liderança situacional. Gente, aqui, só porque ele falou aqui da maturidade, a gente já imagina qual é a teoria que ele está buscando aqui, que é a teoria do Hersey e Blanchard. Vamos lá. Vamos ver as alternativas aqui. 14. A maturidade de um grupo ou de um liderado deve ser considerada globalmente e não somente em relação à tarefa específica a ser realizada. Gente, essa aqui está correta, ou seja, é óbvio que pode ocorrer o seguinte: eu usei um caso ali, não sei se vocês estão lembrados, do atendente de hotel que acabou de ser contratado, não sabia nada do hotel, de que começou a aprender o trabalho. Agora, imagine, por exemplo, uma outra situação. Você tem, por exemplo, um órgão público, a pessoa que já é matura, já tem maturidade digamos assim, dentro da empresa, já é madura em uma tarefa, trabalha, por exemplo, na área financeira. Aí ela pede remoção, vai para uma área, por exemplo, contábil. Aquela pessoa, ela ainda não está acostumada naquele trabalho, mas ela não se pode dizer que aquela pessoa tem total imaturidade, ou seja, ela já está acostumada com aquela organização, já conhece as pessoas, já sabe como é que muitas das coisas funcionam. A área pode não ser exatamente igual, mas ela já, digamos assim, ela já está acostumada com diversos aspectos, ou seja, a maturidade não é só em relação àquela tarefa específica. Ela também pode ser, por exemplo, em relação, por exemplo, a pessoa aceita responsabilidade? Ela já tem o quê? Já tem maturidade para isso? Ela, por exemplo, ela tem iniciativa? Ela, por exemplo, ela, diga assim, já conhece a cultura? Da organização? Ou seja, a maturidade, ela tem que ser considerada de modo global, claro, ou seja, de modo com diversos aspectos que ligam a pessoa ao seu trabalho, e não único exclusivamente se a pessoa não sabe fazer aquele trabalho específico. Tá? Então, essa questão aqui está certa. Vamos para a próxima questão, número 15. Consideram-se comportamento de tarefa o apoio socioemocional e o encorajamento dado pelo líder? Não, né, gente? Aqui seria comportamento voltado ao quê? Ao relacionamento. Ou seja, aqui seria um comportamento voltado para as pessoas, para o relacionamento, o apoio socioemocional, encorajamento. Questão bem tranquila, né? Aqui está errada. Então, como a gente viu, a 14 corretinha, perfeita, e a 15 está incorreta, de acordo com o gabarito da banca. Vamos para outra questãozinha, questão número 16, CESP ABIN Oficial Técnico de 2010. A liderança, por constituir traço de personalidade, não está relacionada a fatores situacionais relativos à execução de tarefas em uma organização. Pessoal, como a gente já viu, essa ideia de que a liderança era inata, de que você tinha traços de personalidade que sempre seriam seguidos, isso aí
não existe mais, ou seja, isso aí não está relacionado. Claro que está relacionado a fatores situacionais, ou seja, claro que os traços de liderança, de personalidade não deixaram de existir, mas hoje não se acredita mais que isso não está ligado aos fatores situacionais, ou seja, você terá, digamos assim, traços, estilos, digamos assim, que podem funcionar numa situação e não funcionar na situação B, por exemplo. Em uma situação, aquele estilo, aquele traço de personalidade funcionaria, no outro não. Ou seja, essa questão aqui está errada. Por quê? Porque hoje o que se acredita é que sim, os fatores situacionais são importantes e são muitas vezes decisivos para você escolher que tipo de comportamento, que tipo de estilo, como você deve atuar, como você deve liderar em relação àqueles subordinados. Ok? Vamos lá. Mais uma questãozinha, questão da ESAF, concurso de analista da Receita de 2009, último concurso da Receita. Ao optar pela liderança situacional, um gestor de pessoas deve, vamos lá, letra A, conduzir a maturidade de trabalho do liderado, com o cuidado de não interferir em sua maturidade psicológica. Não, né, gente? Nada a ver. Então, situacional, conduzir a maturidade sem se preocupar com a sua maturidade psicológica é meio furado aqui. Letra B. Adotar um estilo diretivo para quem apresenta maturidade média ou alta. Gente, maturidade, aqui ele está misturando duas coisas, que aqui é diretivo ligado à teoria caminho-meta, e a maturidade é aquela teoria do Hersey e Blanchard. Como a gente viu, o diretivo era quando você tinha ambiguidade no trabalho, e o líder teria que esclarecer as metas e as recompensas. E a maturidade ele dá ligado ao quê? A teoria situacional. Então ele faz aqui uma salada mista. Tá incorreta. Se identificar a maturidade média do grupo e, com base nisso, adotar um estilo único para todos os liderados. Pessoal, estilo único já vai contra a situação. Ou seja, se você vai identificar maturidade média e adotar um estilo único, não vai fazer nenhum sentido, porque você vai, imagina, você tem um funcionário aqui velho que eu digo assim, maduro, né? Senão a pessoa reclama comigo, velho nada, o que é isso? Um outro funcionário aqui que acabou de entrar, então seria imaturo, então você trataria os dois de uma maneira média aqui? Não, né, gente? Você, na liderança situacional, você não tem estilo único, você tem o quê? Individualizado de acordo com cada um, tá? Então vamos lá, também não é essa a nossa alternativa. Vamos lá. Levar os indivíduos ao seu mais elevado nível de desempenho mediante a liderança eficaz de 1 a 1. Perfeito, aqui está ok. Ou seja, você na liderança situacional, você trata cada pessoa de maneira diferente, de acordo com o quê? Com a situação, com a maturidade, como a gente viu, de acordo com a realidade de cada um. E letra E, saber que competência é a combinação da motivação e da confiança do indivíduo em sua capacidade de atingir um objetivo, de realizar uma tarefa. Isso aqui é o que eu chamo de blá, blá, blá de concurso. Ou seja, não disse bonito, mas não disse nada. Então vamos lá. Letra D é o gabarito da banca e realmente está ok. Vamos para a nossa próxima alternativa. Próxima questão. Questão número 18 da ESAF, concurso da CGU
Desenvolvimento Institucional de 2008. Liderança é a capacidade de exercer influência sobre indivíduos e grupos, necessária para que organizações alcancem sua missão e objetivos. Das teorias de liderança, escolha as opções que escolha a opção que corresponde à liderança contingencial. Então vamos lá. Letra A. Baseia-se em traços de personalidade natos, sejam físicos, intelectuais, sociais, nem pensar, gente. Aqui, obviamente, ligado à teoria dos traços. Não é a nossa alternativa certa, com certeza, porque a banca está pedindo liderança contingencial. Vamos lá, letra B. Adota o estilo democrático a ser exercido por todo profissional de sucesso, contrapondo-se ao modelo mecanicista. Gente, também blá 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 de concurso, nada a ver. Aqui a gente não está falando dos estilos. Também não está falando disso, a banca pede liderança contingencial, também não é a nossa alternativa B a resposta. C. Ocorre por meio do desenvolvimento de técnicas aprendidas pelos indivíduos em programas de capacitação. Nada a ver, não tem nada a ver com essas teorias contingenciais. D. Tem como fonte de poder a liderança autoritária, exercida pelo líder sobre seus subordinados imediatos. Também não tem nada a ver com os estilos de liderança. Nada a ver, não é isso que a questão está pedindo. E letra E. Depende da relação entre líder, liderados e a situação, não estando sujeito a um único estilo. Tá lindinha, bonitinha, é a nossa alternativa correta e é o gabarito da banca. Então, voltando aqui, questão número 18, AFC-CGU, o gabarito é a letra E. Perfeito, é o gabarito da banca. Vamos para mais uma questãozinha, questão da Fundação Carlos Chagas, PGE do Rio de Janeiro, auditor de 2009. Sobre liderança situacional. Essas questõezinhas que os alunos adoram, várias alternativas, você tem que dizer quais todas estão corretas ou erradas. Vamos lá. 1. O líder é aquele que procura adequar a sua situação ao estilo de comando. Vamos lá, gente. É o contrário, né? Ou seja, o líder é aquele que procura adequar o estilo de comando à situação, tá? Então, isso aqui é o contrário. Tá errada essa primeira aqui. A segunda, quando as tarefas são rotineiras e repetitivas, a liderança é limitada e sujeita ao controle pelos subordinados que passam a atuar num padrão autocrático. Gente, isso aqui está pedindo situacional. Nem pensar isso aqui. Controle, nem a autocracia é sujeita ao controle pelos subordinados. O controle é pelo líder, né? Então, totalmente errado. Vamos para 3. Para um mesmo subordinado, o líder pode assumir diferentes padrões de liderança conforme a situação envolvida. Tá perfeito, bonito. Letra 3, número 3 aqui, desculpa, está certa. Vamos para 4. A teoria da liderança situacional de Hersey e Blanchard propõe um modelo de liderança adequado para cada nível de maturidade dos liderados, no qual o líder deve identificar em que nível se encontram os liderados para, então, optar por um dos 4 estilos de liderança. Beleza, certinho. Vamos para 5. Um problema da teoria da liderança situacional de Hersey e Blanchard é a ideia de que os subordinados imaturos devem ser tratados com pulso forte, ou seja, se lembra, pouco relacionamento, pouca preocupação com relacionamento, pois esse tipo de comportamento por parte da liderança não estimularia o desenvolvimento dos subordinados. Gente, essa questão aqui
essa afirmativa ela está ok, está correta. Vocês se lembram que você tinha aqui a preocupação aqui com o resultado, aqui com o relacionamento, né, as pessoas. 4 estilos. E o estilo diretivo, né, que é aquele primeiro aqui, ele tem a preocupação alta com o resultado e baixa com o relacionamento. E realmente uma das críticas que existem dessa teoria é de que aquela pessoa que está acabando de entrar, ela deveria ter sim uma preocupação forte, ou seja, a preocupação com o relacionamento deveria começar desde o começo, deveria começar quando aquela pessoa entra na empresa. Então, deveria existir sim a preocupação do líder, não só com você esclarecer qual é o trabalho a ser feito, mas com o desenvolvimento de um bom relacionamento. Tá? Então, essa alternativa, essa afirmativa está correta, a 4 também está, a 3 também está. Vamos ver aqui as opções que a gente tem. Letra A estão corretas, a 1 e 2 não. Não, a 1 está errado, como a gente já viu, a 2 também. 2 está errado. Aqui 3 e 4 não, porque ficou faltando a 5. Então, a letra E é que é a letra correta. Estão corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5. Vamos lá. Mais uma teoriazinha, teoria da liderança transacional e transformacional. Pessoal, liderança transacional é aquela liderança comum, ou seja, a liderança tradicional. É a liderança onde o chefe, ele vai fazer o quê? Como se fosse um troca-troca. Olha, fulano, se esforça aí que se você conseguir bater seu objetivo, eu vou te dar um aumento, eu vou te dar uma promoção, a gente vai aumentar o salário. Ou seja, existe o quê? Um relacionamento de troca entre o funcionário, o subordinado e o seu líder, seu chefe. Esse sistema, o quê? Ele passa essa ideia de que você vai ter, então, o líder teria que oferecer algo para aquele subordinado, oferecer algo em troca, seria o estímulo, o esforço, o trabalho a mais e tal. Por outro lado, você teria o que a gente chama de líder transformacional, ou seja, aquele líder que vai além do que ele oferece. Ele consegue motivar aquele funcionário baseado numa visão que ele tem de futuro. Olha, a gente vai conseguir ser a melhor companhia da América Latina, você vai ficar famoso, a gente vai construir aqui, vai melhorar a vida das pessoas. Ou seja, ele consegue, através da sua capacidade de liderança, de motivação, de vender a ideia de futuro, incorporar aquelas pessoas, que aquelas pessoas comprem a ideia dele. Com isso, as pessoas ficam o quê? Inspiradas, ou seja, as pessoas passam a realmente trabalhar não só nas recompensas, mas baseado em diversos outros aspectos. Ou seja, a ideia de que estão fazendo algo fantástico, que vai ser revolucionário, ou seja, que vão trabalhar numa área especial, que vai fazer diferença. Então, lembram sempre disso. Transacional é tranquilo de lembrar, vem de o quê? De transação. De negócio. E transformacional ligado mais a, digamos assim, a ideia de motivação, de você mudar a cabeça das pessoas, de você motivar elas para uma coisa além daquela recompensa. Então, por exemplo, vou ler aqui algum item, um líder transformacional, por exemplo, aquele Steve Jobs da Apple, um cara revolucionário, tem ideias totalmente que mudam a vida das pessoas. Então, por exemplo, todo mundo hoje já vê diversos produtos que são lançados pela Apple, que são objeto de desejo por diversas pessoas, o iPad, iPhone. Ou seja, aquele líder que ele consegue motivar as pessoas a trabalhar em algo porque elas acham importante, porque elas acham interessante, estão fazendo um trabalho que vai ter visibilidade, e não só única e exclusivamente preocupadas com a recompensa material, com aquele algo a mais que elas vão ganhar. Ok, pessoal? Vamos ver como isso costuma ser cobrado em prova de concurso. Vamos ver aqui, ó, tranquilo. Questão
CESP, CETURB, Espírito Santo, administrador em 2010. O monge defende que a base da liderança não é o poder, e sim a autoridade, conquistada com amor, dedicação e sacrifício. Afirma ainda que respeito, responsabilidade e cuidado com as pessoas são virtudes indispensáveis a um grande líder. Ou seja, para liderar, é preciso estar disposto a servir. James C. Hunter, o monge executivo, Rio de Janeiro, sextante 2004, papapá. No que concerne a liderança, julgue os próximos itens. Vamos lá, questão número 20. A oportunidade de liderar uma equipe representa muitas vezes um fator de motivação para o colaborador, que considera a tarefa como um voto de confiança dos seus supervisores. Gente, belezinha, tá ok, ou seja, é claro que você receber a oportunidade de liderar vai fazer o quê? Com que aquelas pessoas fiquem, achem que aquilo ali é, diga assim, aquele chefe, diga assim, confia no teu trabalho, aquele chefe acha que você é capaz de fazer aquela tarefa, que ela é capaz de liderar aquelas pessoas. Então, sim, a oportunidade de liderar, você ser escolhido para chefiar uma equipe é fator de motivação. Está correto, está certinha. Beleza, acho que isso aqui é tranquilo, né? Vamos para 21. O líder transacional é o personagem inspirador que recompensa seus liderados com o prestígio de pertencer a determinado grupo na organização. Gente, aqui não é o líder transacional. É o líder transformacional. A banca inverteu os conceitos, então essa aqui está errada. O líder transacional é aquele líder que do troca-troca, ou seja, olha, se você bater a meta, se esforça aí que eu te dou uma promoção, te dou um aumento, eu te dou um prêmio, um bônus ou alguma coisa seja ligada a aspectos materiais. Ou seja, gente, como a gente viu, voltando àqueles temas de motivação, seria, por exemplo, o líder transacional, ele lida com os aspectos extrínsecos. E o líder transformacional, ele lida com os aspectos intrínsecos. Ou seja, os aspectos de dentro. Não só o que a pessoa vai ganhar, mas a pessoa gostar do seu trabalho, sentir reconhecimento, se sentir, digamos assim, motivada a trabalhar em algo importante, algo que vai ser reconhecido. Ou seja, o transformacional lida mais com os aspectos intrínsecos e o transacional com os aspectos extrínsecos. Então, vamos lá, a questão aqui está errada. Vamos para a última questãozinha desse módulo, questão número 22 do CESP, Anatel, analista em 2004. Características como ótimos níveis de compreensão da realidade do mundo, capacidade de compartilhar poder e capacidade de inspirar, isso aqui que é importante, e de envolver os liderados são importantes atributos dos líderes do futuro. Ou seja, líderes visionários e, aí cai a pegadinha aqui, transacionais não. Transformacionais. Ou seja, pessoal, obviamente, como vocês já viram aqui, as bancas adoram fazer essa trocadinha, essa pegadinha aqui, tá? Lembrem-se sempre disso. Transformacional vai além dos aspectos materiais. Então, sempre quando vocês virem algo ligado à inspiração, a motivar aquele funcionário, além dos aspectos materiais, é o transformacional. Quando vocês verem o normal, ou seja, você oferecer algo a mais, buscando algo a mais em troca do funcionário, seria ligado à transação, a negócio, ao transacional. Pessoal, isso é o fim daqui do módulo 7. Daqui a pouquinho a gente volta com o módulo 8. Um abração para vocês.
Até mais, tchau, tchau.